Olá, minha gente! Então, no início dessa semana, nós vamos reforçar o que foi visto aí na meta 3 e, de certo modo, nas metas 1 e 2 também. Então, para recapitular, os organismos, eles são divididos. O que são organismos, primeiro de tudo? Aqui tem um ciclo vital, que passam adiante seu material genético. Essa é a característica mais importante. E que, pela teoria celular, tem células. Porém, quando eu falo que um organismo é acelular, ele não, a letra A fala isso, ele não tem o quê? Não tem o que vem depois. Então, ele não tem célula. O nosso exemplo é o vírus, que até então, a gente discutiu bastante em sala de aula. Ele pode ser chamado de virion, ou partícula de vida, e vírus, quando ele está dentro de uma célula. Mas existem organismos unicelulares. Unicelulares, uni vem de um ou uma, Então, são organismos que só têm uma célula. Exemplos, nós temos as bactérias do reino Monera, o primeiro reino que foi dividido. As bactérias apenas são unicelulares. Mas também nós temos protozoários e algas do reino protista. Existem protozoários e algas unicelulares. E nós temos fungos do reino Fungi, que também são unicelulares. A exemplo das leveduras, que é o que produz aí a fermentação. E existem seres que são pluricelulares. Óbvio que não vai enquadrar aí as bactérias, mas pluricelular vai ter mais que uma célula. As algas do reino protista podem ser também pluricelulares. Os fungos do reino Fungi também podem ser pluricelulares. E os animais e as plantas são apenas pluricelulares. Não existe planta nem animal unicelular. Certo? Então, além disso, além do número de células, nós podemos dizer que os seres também se classificam em procariontes, sendo que pró vem de primitivo, o carionte fala sobre o núcleo. Então, são seres que não possuem núcleo. E o único exemplo que nós temos são as bactérias do reino Monera. Então, as bactérias são as únicas que são procariontes e unicelulares. Vejam aqui na figura. Percebam como não tem nada organizado? O DNA, que é esse roxinho, também chamado de ADN porque vem do inglês, ele está disperso, ele está ali, pronto para ser mexido a qualquer hora. Já os seres eucariontes, eles têm o núcleo, esse em roxo. Dentro desse núcleo você tem o DNA. Ou seja, os fungos, os protozoários, os animais, as plantas, as algas, todos que sobraram. Então, são animais que têm um núcleo verdadeiro. Então, são todos os reinos, com exceção do reino Monera, que é o que engloba as bactérias. Além disso, os seres podem ser classificados como autótrofos. Autótrofos é aqueles que produzem o açúcar pela fotossíntese. E heterótrofos são que produzem o açúcar através da ingestão de outros alimentos. Eles não têm como converter a luz do sol e gás carbônico em açúcar. Então, em relação aos autótrofos, as bactérias podem ser autótrofas, as algas são autótrofas, tanto unicelulares quanto pluricelulares, e as plantas são autótrofas. Heterótrofos, a bactéria pode ser também heterótrofo. Os protozoários, tanto unicelulares quanto pluricelulares, são os protozoários, até esqueci de escrever, de colocar, mas são heterótrofos. Os fungos são heterótrofos e os animais são heterótrofos. Só corrigindo, os protozoários não têm seres pluricelulares, só unicelulares. Mas estão junto com o reino das algas. Por isso que a gente não confere como uma característica exclusiva. Assim sendo, quando a gente fala de reino, a gente fala que são todos os seres vivos, são os organismos. Dentro desses reinos, nós temos divisões
de acordo com o número de células, de acordo com a existência de núcleo e de acordo com a ingestão ou não de alimento. No reino animal, todos são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Por isso que todos os animais são reunidos dentro de um reino chamado Animalia. Dentro desse reino, nós temos os filos. Por que os filos? Porque nem todos do reino animal vai ter sistema nervoso, sistema digestório completo, nem todos vão ter cavidade corporal, então são características que já nem todos compartilham. Dentro do filo nós vamos ter a classe, porque de novo, dentro do filo dos artrópodes, por exemplo, nós envolvemos aí insetos, aracnídeos e os crustáceos. As classes têm características exclusivas entre si. Mesma coisa para as ordens dentro de uma mesma classe, mesma coisa para a família dentro de uma mesma ordem, para o gênero dentro de uma mesma família e para a espécie dentro de um mesmo gênero. Então veja, quem faz parte da mesma espécie obrigatoriamente faz parte do mesmo reino, mas o inverso não é verdade, tá? No caso do ser humano, por exemplo, ele faz parte do reino animal. Por quê? Porque ele é pluricelular e heterótrofo. Ele é do filo dos cordatos. É o primeiro que vai ter um eixo de sustentação dorsal, que seria a nossa coluna, né? Mas nem todos os cordatos formam a coluna. Portanto, o ser humano é de um subfilo dos vertebrados. A classe do ser humano é aquela que tem pelos e glândulas, os mamíferos. A ordem é aquele que tem polegar opositor. O que é um polegar opositor? É aquele que permite que você agarre as coisas, segure, né? Não é colado nos outros dedos. Então ele é um primata. Ele faz parte de outros hominídeos, como por exemplo do Homo australopithecus, neandertalienses, erectus e outros aí que apareceram pela história. E a espécie é Homo sapiens.